feijoeiro comum é originário das regiões elevadas da América Central e é uma planta que deve ser cultivada em regiões ecologicamente favoráveis ao seu desenvolvimento, com temperaturas em torno de 21 graus. Não deve haver excesso nem falta de água. Feijão, praticamente há 10 mil anos, está rodando pelo mundo. Nossos antepassados sempre usaram feijão como um alimento importante. E aí vale os nossos antepassados indígenas e os nossos antepassados europeus também. O feijão praticamente hoje é disseminado em todo o mundo, tem diversas... em praticamente todo mundo existe o feijão e é comercializado o feijão, produzido o feijão e é consumido o feijão também, né? Agora, o grande destaque é que o Brasil é o principal produtor de feijão do mundo, né, junto com o Mianmar. E qual é a importância econômica do feijão hoje para o Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul, o feijão já teve uma área de em torno de 200 mil hectares plantados, lá pelo ano de 1970, né, e essa área vem sendo reduzida gradativamente. O feijão no estado é uma cultura típica de pequena propriedade, né, de agricultura familiar. Claro que a gente tem algumas áreas grandes com um produtor já empresarial, vamos dizer assim, mas a grande maioria são em pequenas áreas de pequenos agricultores. Portanto, que a gente não tem hoje um número bem quantificado, mas tem a certeza de que está diminuindo o consumo de feijão pela população, né? Os hábitos modernos da população, né? Pouca gente tem retornado em casa ou tem tempo para cozinhar o feijão, né? que é um grão que precisa de um pouco mais de tempo para o seu cozimento, mas que com certeza é reconhecido pela população, né? Acho que isso é uma coisa importante para o feijão. Junto com o arroz, isso é um prato típico e característico nosso. Então, ao mesmo tempo que ele vem reduzindo, né, existe esse reconhecimento da comunidade em relação à importância do feijão. E para mostrar uma variedade diferente, o feijão fradinho, viemos a Coronel Bicaco, na propriedade da Ecobio, mostrar o que esse feijão tem de especial. Esse feijão, ele tem uma origem, a origem inicial dele, segundo a primeira descrição, é na África, né? Aí depois ele se disseminou pelo Brasil todo, né, principalmente Rio Grande do Sul. Ele se adaptou perfeitamente ao tipo de solo, ele é rústico, ele não é qualquer praga que ataca ele, né, ele tem uma vantagem de questão de se adaptar ao tipo de solo também, né, ele aguenta solos fracos, né, solos com pouca calagem, assim como a resistência seca, ele é muito forte. E ele era considerado na década de 70 como um pior inso que nós tínhamos nas lavouras de soja. Ele ganhava do soja em relação à competição. Então não preciso dizer nada que é um feijão maravilhoso nesse sentido de adaptação, nesse sentido de qualidade. Nós fizemos um teste aqui com um monte de feijões, foi mais de 30 espécies de feijões, né? Esse feijão preto, feijão adzuki, esse feijão fradinho, e esse é o feijão que melhor se adaptou, vamos dizer, ao nosso tipo de solo, né? E para desenvolver uma agricultura orgânica sustentável em cima dele. É o mesmo feijão que se faz o acarajé, né, baiano. É o feijão também que é muito consumido no exterior, né? Principalmente Estados Unidos, sul, sudoeste dos Estados Unidos, ele é muito consumido. A Europa como um todo tem uma certa preferência bem grande para esse tipo de feijão. Ele pode ser consumido através de 2, 3 formas. Uma forma é a própria vagem dele verde. Essa vagem aqui, ela permite a gente fazer as famosas saladas, né? Assim como a gente vende, assim como a gente vê na feira, né? O pessoal vendendo a vagem para fazer a salada verde, esse feijão permite fazer nesse sentido também, né? Permite, além disso, quando ele está seco, que é o caso daqui, ó, né? Ou seja, a vagem que ele está seco, então a gente extrai o grão, né? E a partir desse grão ele pode ser consumido, esse grão através da própria feijoadas, né? Tradicionais feijoadas, lógico que não é a feijoada preta, mas sim a feijoada daí, a feijoada de feijão branco, né, que se trabalha, ou pode fazer, conforme nós tínhamos comentado antes, a questão do próprio acarajé, né? O que é o acarajé? Nada mais é que esse feijão, esse grão moído, esse grão, e aí é feito o famoso acarajé baiano, né? E pode ser também, que é um consumo atual muito grande, que foi descoberto até pelos americanos, é esse feijão aqui moído, bem fininho, na forma de extrato. Aquele feijão diferente, branco, o fradinho, que nós vimos lá na lavoura, foi processado e transformado em uma farinha extremamente fina, que está sendo embalada aqui na indústria e é um excelente remédio para o emagrecimento. O feijão branco possui uma substância chamada faseolamina, que trata-se de uma proteína que inibe a absorção do carboidrato no organismo.
que essa faseolamina faz? Essa faseolamina ela tem uma capacidade de inibir uma enzima que nós produzimos no corpo humano, tanto na saliva quanto no suco pancreático, chamado amilase. O que a amilase faz? Ela pega todo o alimento que nós consumimos à base de amido, ou seja, desde a batata, as massas, né? E transforma esse amido em glicose. Então aí não precisa dizer mais nada, se transforma o amido em glicose, é onde a gente engorda, né? Engorda, aumenta o açúcar no sangue e assim por diante. É por isso que a farinha do feijão tem sido muito utilizada como emagrecedor. A receita é que se tome 1 colher de chá rasa diluída em um copo d'água meia hora antes das principais refeições. Então todo alimento que nós consumimos, ou uma boa parte do alimento que nós consumimos na forma de amido, ele passa pelo trato digestivo nosso sem passar, vamos dizer, para a fase de glicose. Aqui nós temos a novidade, vamos dizer, do momento, né, que é a ração humana. No nosso caso, nós fizemos a primeira ração humana orgânica do Brasil. E a EcoBio é interessante comentar que ela produz desde a questão da lavoura até a industrialização e até chegar nesse processo aqui, nós chamamos o processo de mistura dessas matérias-primas processadas. É uma ração humana micronizada, ou seja, transformada ela em microns, ou seja, em farinhas, né, em pequenos grãos, que servem, isso sim, para a melhor aproveitamento dos elementos e nutrientes que tem nessa ração humana. A ração humana é um suplemento alimentar feito à base de cereais integrais. O alimento é rico em fibras e pode ajudar a emagrecer. O produto estimula a digestão e ainda sacia a fome, desintoxica o organismo, regula o intestino e diminui a absorção de gorduras. A ração humana tem baixo custo e pode ajudar também no controle de colesterol e diabetes. Então nós temos aqui 10 ingredientes, né, que é a nossa ração humana. O primeiro ingrediente, aquele primeiro de lá, é a fibra de trigo. Ela tem propriedades que facilitam o funcionamento do intestino, mas principalmente a gente sabe que é um poderoso agente redutor de peso. Farinha de aveia branca orgânica, ela é considerada um elemento que é bom tanto para a questão do estresse, quanto um poderoso componente antidepressivo. Depois nós temos a farinha de milho, ela é importante principalmente que tem 2 aminoácidos extremamente essenciais no organismo humano, que é o triptofano e a lisina. Farinha de centeio é bom para mente, né, raciocínio e uma série de outros itens importantes, além de ter uma grande quantidade de fibra que também ajuda nesse processo de redução da gordura do organismo. A farinha de trigo integral orgânica, né, como o nome já diz tudo, mantém parte da casquinha do trigo, que é onde é rico em aminoácido, é rico em vitamina, rico em sais minerais. Que nós temos tanto aqui a linhaça dourada aqui, como temos nesse lado farinha de linhaça marrom. A principal vantagem que elas têm como alimento funcional chama-se o ômega 3. O que o ômega 3 faz? O ômega 3 é o poderoso anti-envelhecimento. Depois nós temos aqui a farinha de quinoa orgânica, o único produto que nós temos aqui dentro da ração humana, que não é produzido na nossa propriedade, ou seja, isso aqui a gente importa da Bolívia, essa farinha de quinoa, é quinoa real. Aqui a farinha de soja, a vantagem que tem é que é bom para osteoporose, né? Bom também porque ele tem um hormônio natural nele que serve para diminuir os efeitos da menopausa, tanto na mulher quanto na andropausa no caso do homem. Por último, nós temos o grão de gergelim, é rico em aminoácidos, vitaminas, sais minerais, e ele também tem uma propriedade funcional interessante no grão de gergelim, que é considerado afrodisíaco, ou seja, ele é bom para a doença da sexualidade. Então você só imagine todos esses elementos aqui, com cada uma com as suas propriedades funcionais, né, e consumido eles cru, e aí serve realmente para o ser humano desenvolver uma série de propriedades. E aí vocês têm um grande medicamento, vou dizer, um grande medicamento natural para o ser humano. A mistura serve como um complemento alimentar. No entanto, não substitui as refeições.